Salve Maria! E aí, estão me ouvindo bem, pessoal? Me avisem aí. Acho que não precisa de foninho hoje não, só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Salve Maria! Me ouvem bem aí, todo mundo? Me deem, por favor, aí um retorno aí. Se vocês estão me ouvindo. Aí, o áudio está bom, Antônio. E aí, Yuri? Ó, o Christopher tá por aí também. Salve Maria, pessoal, vocês estão bem? Vamos rezar, minha irmã, viu? Vamos rezar. Depois manda uma mensagem pra mim no inbox aí, pra rezar pelo seu casamento, tá bom? Salve Maria Renato, a Marta tá por aí, Filoteia também. Daniele, ô Dani, salve Maria. Samira também tá sempre por aí. Deus abençoe vocês, tá bom? Vai mandando um oi aí, quem tiver por aí, pra eu já saber. Hoje a gente vai tratar de uma coisa bem legal, hein? Nós vamos iniciar aqui na, nas lives de quinta-feira um plano para a vida espiritual. Olha só. Um plano para a vida espiritual. Um plano para a gente crescer na espiritualidade. Depois, no final, eu vou indicar também para vocês alguns livros de espiritualidade para vocês lerem, né, adquirirem. Ó, a Gisele tá por aí também, a Sol tá por aí, salve Maria. Para vocês adquirirem, né, se vocês tiverem interesse, claro, para rezar, crescer na vida espiritual. Eu vou esperar mais alguns minutinhos, né? No máximo aí 4 minutos, já foram 3, para o pessoal chegar aí. Aí nós vamos começar a live propriamente dita. Ó, o William tá por aí, salve Maria, William. Deus abençoe, meu irmão. Ó, a Cris também, a Cris acabou de chegar por aí. A Ana Dávila, salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs, né? Deus abençoe vocês. Eu vou tratar hoje com vocês, né? Vou dar só uma prévia aqui. Nós vamos então organizar a nossa vida espiritual. Eu vou fazer várias lives, né? Nós vamos tratar de várias lives aqui para fazermos um plano espiritual, um plano para a vida espiritual. Então, eu vou mostrar para vocês o documento, né? O texto em que eu utilizei. Isso há muitos anos, viu, gente? Isso há muitos anos que eu descobri, né, esse chamado resumo da vida católica. Eu imprimi aqui. Depois podem me chamar em inbox aí que eu envio para vocês, tá bom? Em PDF. Pode me chamar no WhatsApp, eu envio para vocês. Quando eu descobri esse resumo da vida católica, ele se tornou obrigatório na comunidade Ignis, né? Então, a maioria das pessoas que entraram na comunidade já se depararam com esse documento. Fizemos várias vezes as formações desse documento, que nós vamos aí tá tratando rapidamente, né? Vou só fazer uma apresentação geral desse documento e depois nós vamos aí ao longo das lives, nós vamos aprofundando e eu já vou dizer para você uma coisa, presta atenção, isso aqui é na prática, viu, meus irmãos? Nós vamos rezar na prática mesmo, você vai organizar a sua vida espiritual aí na sua casa, né? Você que vai organizar a sua vida espiritual. Então, para quem, Maju, salve Maria, para quem tem intenção de ter uma vida espiritual, quem não reza ainda, né, talvez você já tenha uma vida espiritual, uma vida de oração boa. Quem não reza ainda, eu vou então, com a ajuda desse documento, que me ajudou bastante, chamado Resumo da Vida Católica, nós vamos organizar a nossa vida espiritual. Nós vamos organizar a nossa vida espiritual do ano inteiro. Como nós estamos chegando aí no final do ano, nós vamos então organizar a nossa vida espiritual e nós vamos, quem reza, né, vai potencializar ainda mais a sua vida de oração. E quem não reza, então, quem não tem vida de oração, não tem fidelidade, um cronograma, uma ordem cronológica aí na sua vida de oração, nós vamos iniciar então um projeto aqui, tá?
de um plano para a vida espiritual, tá bom? Então se passaram aí 5 minutinhos já, vamos rezar, pedindo a graça de Deus para a gente fazer uma live abençoada, tá bom? Uma live muito edificante sobre esse tema que é muito importante, que é a vida de oração, tá bom? Bom, o Fernando tá por aí, o Ian tá por aí, ó, que honra, um afonciano por aqui, Marizinha tá por aqui, o Reginaldo Venturelli, o Regis tá por aqui, a Manuela, que honra, olha só, Deus abençoe vocês, tá bom? Ô Regis, depois eu vou explicar certinho, tá bom? Quem que é o autor, essas coisas todas aí, tá joia? Vamos rezar então, meus caros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar então, propriamente dito, a nossa live de hoje. Salve Maria e aos que chegaram depois da oração aí. Marcos Paulo tá por aí, Fabiano, a Marta, todos vocês que estão por aí, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, uma das coisas que é mais importante para a vida de um cristão, porque na verdade é o oxigênio, né, da alma, é a vida de oração, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele é muito enfático, ele dá uma ênfase, inclusive escreveu um livro que é um dos livros que ele coloca, né, no início, que se ele fosse indicar algumas das obras que ele escreveu, ele indicaria essa, que é o livro que chama-se A Oração, né? Eu vou indicar ele no final também, mas no final eu vou indicar vários livros que eu separei aqui sobre a vida de oração, e não apenas sobre a vida de oração, como a gente crescer na vida espiritual. E Santo Afonso, ele fala que quem reza se salva, e quem não reza se condena. Olha só a importância, né, a ênfase que Santo Afonso dá, ele que é o príncipe da moral, né, ele que é o doutor da moral, e também tem Santa Teresa d'Ávila, que é a grande doutora da oração, que ela fala que quem não reza está indo para o inferno sem a ajuda do demônio, né, sem a ajuda do demônio, porque o demônio não vai se preocupar com quem não reza, né, gente? Então a oração, ela é o quê? É o entreter-se com Deus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus fala que a oração é a gente elevar a alma a Deus, né? A gente se unir a Deus por meio dos sentidos internos, né? Então, a oração, e também os sentidos externos, através da oração vocal, da oração mental, a oração de contemplação. Nós vamos falar sobre tudo isso aí. Gabriel, meu caro, salve Maria, seja bem-vindo, viu? A Maiara está por aí também. Então, para falarmos da oração, nós precisamos organizar a nossa vida de oração. Isso é muito importante, tá? Eu vou falar isso ao longo das lives que nós vamos fazer sobre isso. Nós precisamos ordenar a nossa vida moral. Então, para que eu tenha uma boa vida de oração, claro que isso nós vamos tratar tudo depois, tá bom? De forma um pouco mais profunda, de forma um pouco mais detida, tá? Então, para termos uma vida de oração frutuosa, nós precisamos também buscar uma vida de virtudes, tá? Então, essa vida de virtudes vai iniciar esse projeto
espiritual, esse plano para a vida espiritual, vai iniciar a partir de uma boa confissão, né, que a gente chama de uma confissão geral, uma confissão da vida toda, né, que eu vou propor aqui uma live somente sobre isso, para nós tratarmos sobre isso. Nós vamos fazer uma confissão geral da vida toda, e a partir dessa confissão geral, nós vamos iniciar então um processo, né, de vida espiritual, um plano para a vida espiritual, tendo fidelidade. Deixa eu já dizer uma coisa aqui que é muito importante. Isso, na verdade, é o conselho dos santos, tá bom? Muita gente quer começar a rezar e já quer começar a rezar dentro de um contexto assim. Vou começar a rezar, então já vou rezar 1000 Ave... Aliás, eu vou começar já a rezar o rosário todo dia, o rosário completo, mais o complemento. Eu vou rezar todo dia agora, vou fazer todo dia, além do rosário, eu vou fazer também a liturgia das horas e todas as horas da liturgia das horas, tanto as altas quanto as menores, quanto as médias. Eu vou fazer todas, vou rezar todo dia agora também a ladainha de Nossa Senhora, vou rezar também meio-dia o Ângelus, 3 horas o Terço da Misericórdia, vou rezar em honra a São José na quarta, entendeu? Aí, sem observar o estado de vida, né, sem observar o nosso estado de vida, nós vamos nos propor a uma vida de oração que nós não vamos conseguir alcançar. Nós não seremos fiéis a essa vida de oração. Então, o que ensinam os santos? A vida de oração é como academia, por exemplo, né? Um bom exemplo é esse. Quem começa aí a fazer academia, as pessoas que são crossfiteiros aí, os crossfiteiros, os caras que fazem academia, o Marcos Paulo, ele sempre posta no story dele lá, ele caminhando e tal, né? Cuidando do corpo, né? Porque nós não somos apenas alma, né? Nós somos corpo também. Então tem que cuidar. Então, nós precisamos do quê? É igual a academia. Temos que começar do mais... É como os filósofos, né? É como os filósofos dizem, né? Começar do mais claro até o mais escuro. Então, começar do mais fácil para chegar ao mais difícil. Então, nós iniciaremos o quê? Nós iniciaremos uma vida espiritual tal qual eu conseguiria alcançar. Então nós vamos organizar a nossa vida. Talvez se eu falar, vou começar a rezar todo dia o rosário completo. Deus seja louvado, Nossa Senhora pede isso. Mas você começa, por exemplo, rezando o rosário completo todo dia. Né? Você reza um dia o rosário completo, 2 dias. No terceiro dia você já reza só o rosário completo sem o complemento, sem o quarto mistério luminoso. Aí depois passa um dia, você já fala, vou rezar só o terço. Aí você fala, não, hoje eu vou rezar só uma dezena. Aí você fala, vou rezar só uma coroinha, 3 Ave-Marias. Então a sua vida espiritual ela vai ser decadente. É muito mais virtuoso, e os santos ensinam isso, gente, viu? Há uma escada, há alguns degraus para a vida de oração. E nós precisamos buscar a oração profunda. Nós precisamos buscar a oração mental, a oração contemplativa. E eu falarei para vocês durante essas lives aí, né? Vou tentar ajudá-los, claro, como nós buscaremos então, juntos aí, uma vida frutuosa de oração, tá bom? E sem buscar consolações, viu? Aqueles que querem buscar consolações na oração, talvez nunca terão consolações, ou terão muito poucas, né? Os grandes santos místicos, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Passou décadas num deserto espiritual sem experimentar nada, né? Sem sentir nenhuma consolação. Então nós vamos aprender a rezar, né, dessa maneira. Hoje a gente ouve falar muito assim, né? Eu estou vivendo um deserto espiritual. Né? As pessoas não sabem o que é um deserto espiritual. Né? Primeiro, para você viver um deserto espiritual, você tem que estar rezando. Tem que ter vida de oração. Não existe deserto espiritual sem vida de oração. O deserto espiritual é quando as pessoas rezam já há um bom tempo, já tem uma vida profunda de oração, e mesmo buscando essa oração profunda, não recebem nenhuma consolação. Deus não se manifesta, né, por meio das consolações, e é um deserto terrível, mas as pessoas continuam rezando. Na verdade, a grande maioria das pessoas que falam que vivem um deserto espiritual, na verdade é preguiça espiritual, não tem nada de deserto espiritual. É preguiça, não reza mesmo. Como que eu vou ter deserto espiritual, sendo que eu nem rezo? Então, para gente experimentar, e o deserto espiritual muitas vezes é frutuoso, para se crescer na fé, para se crescer na oração, mas para isso é preciso rezar. Né? Então, se a pessoa diz, eu estou vivendo um deserto espiritual, mas não reza, então quer dizer, você não tem um deserto espiritual, você tem, na verdade, preguiça espiritual, você não está rezando. Entendeu? Então, irmãos, eu vou só passar o que? Hoje,
eu vou só dar uma geral neste documento, tá? O resumo da vida católica, um plano para a vida. Repito, me chamem aí no inbox aí, que eu mando para você o PDF, tá bom? Me chame inbox ou me chame no WhatsApp, aqueles que tem, eu mando para você, tá bom? Ou passa o seu e-mail para mim, ou pode ser o número do seu WhatsApp que eu envio lá esse documento, que vai ser muito importante para nós fazermos algumas lives, tá bom? Sobre esse documento. Primeiro, esse documento aqui, na verdade, é uma tradução do Carlos Nabeto, do site Veritatis Splendor, né? Que ele encontrou em um site www.encuentra.com. O Nabeto, né, o Carlos Nabeto, que é um baita de um apologeta, né? O Nabeto então traduziu esse texto e colocou no site do Veritatis Splendor, né? Hoje só Veritatis, né? www.veritatis.com.br, né? É um site muito bom que até hoje eu consulto. E ele então traduziu e eu encontrei esse texto, né? Li e apliquei na minha vida, isso há muitos anos, né? E é muito bom porque a gente consegue organizar a nossa vida para a gente rezar. A verdade é que, meus caros, nós somos muito indisciplinados. Nós falamos que não temos tempo de rezar, mas, né, às vezes nós temos tempo de sobra, né? Como chama mesmo? São Francisco Sales, né? Esqueci o nome do santo. Ele divide, né? O dia tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas, então ele divide em 3. 8, 16, 24, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e sobra ainda 8 horas. Olha só. Agora, como você vai distribuir essas 8 horas, tudo bem. Vamos dizer que nessas 8 horas aqui que sobrou, fora as 8 do trabalho e as 8 para você dormir, 8 horas, hein, para dormir. Dá para dormir muito menos, né? Sobra 8. Vamos supor que você usa 5 horas dessa que sobrou. Sobra ainda 3 horas para rezar. Vamos supor que dessas 3 horas você usa 2 horas para o lazer. Ainda sobrou 1 hora para a gente rezar. Diariamente, com fidelidade e tendo um encontro com Deus. A oração é um encontro com Deus. Nós marcamos um encontro com Deus, né? Então, nós vamos adentrar o coração de nosso Senhor, né? Nós vamos ter um colóquio com Deus, um diálogo com Deus. A oração não é monólogo, a oração é diálogo. Nós vamos então entrar no coração de nosso Senhor, né? Nós vamos nos colocar em oração, né? Usar das faculdades da alma, né? Muitas vezes a imaginação, a inteligência, claro, né? A vontade, e nós vamos então falar com Deus, né? Apresentar as nossas misérias a Deus, né? O espelho de nossa alma nós apresentaremos a Deus, tá bom? Isso tudo está nesse documento aqui. Esse documento aqui, além de ser um plano para a vida espiritual, ele é também todo um resumo da doutrina católica. Isso que é importante. Então nós vamos fazer o quê? Além de nós organizarmos a nossa vida espiritual, nós faremos também um voo de águia, vamos dizer assim, né, sobre a doutrina católica, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu já iniciar com vocês aqui o que nós vamos tratar. Eu vou pular essa primeira página aqui, tá, que fala do plano para a vida, porque nós voltaremos nela e daremos mais ênfase nessa parte aqui, tá bom? Então, para a próxima live da semana que vem, você poderia já providenciar um caderninho aí, tá? Caneta, um caderninho, para anotar e nós já iniciarmos aí o nosso plano para a vida espiritual. Tá joia? Então eu vou deixar a primeira página aqui para depois. Eu só vou passar aqui para vocês verem o que nós podemos estudar nesse documento. Ó, bom, sobre a oração, vai ser a primeira, né? Então eu vou pular. Aí nós vamos, além da oração, estudarmos o que é a oração, todos os tipos de oração, oração vocal, oração mental, o combate da oração, tudo isso. Nós vamos também tratar sobre os dias de penitência, né? Vamos trabalhar sobre isso, porque nós precisamos também ser penitentes, né? Tá passando um carro de som aqui com um funk aqui na frente, olha que benção. Nós vamos tratar sobre os dias de penitência, que a igreja pede, né, que sejam guardados. As indulgências, nós vamos tratar sobre as indulgências, né, que também tem a ver com a nossa salvação, né? Nós vamos tratar sobre as obras de misericórdia, tá bom? Nós vamos tratar também sobre o chamamento à santidade,
tá? Que é vida de oração, vida de sacrifício, vida de trabalho. Nós vamos tratar sobre isso também. Nós vamos tratar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, que é a lei moral, né? Uma vez eu estava me confessando, não sei se eu falei isso aqui, aquelas confissões do advento, né, que vai ter agora, por exemplo, aquele mutirão de confissão, e eu fiquei observando, falei, caramba, será que todo esse povo aqui sabe os 10 mandamentos? Porque para fazer um bom exame de consciência tem que saber os 10 mandamentos, não é verdade? Então como que a gente vai se confessar sem saber os 10 mandamentos? Então nós vamos tratar sobre os 10 mandamentos. Vamos tratar também nessa parte, eu gosto bastante, o que todo católico deve crer. Olha aí, o que todo católico deve crer? As virtudes teologais, os mandamentos da igreja, os dons do Espírito Santo, as virtudes cardeais, os frutos do Espírito Santo, as bem-aventuranças, os sacramentais e também os sacramentos da igreja, né? Os sacramentos da igreja, pecados mortais e veniais, os pecados contra o Espírito Santo e os pecados que bradam o céu. Então, se você acompanhou e conseguiu compreender, vai ser de fato um voo de águia sobre toda a doutrina católica. Claro que nós não vamos tratar aqui ponto por ponto de forma exaustiva, mas eu vou lançar para vocês, cada ponto que nós trabalharmos, estudarmos aqui, eu vou dar para vocês subsídios, né, como sempre eu faço aqui. Eu vou dar uma indicação de vários livros, várias obras, tá? E o bom é que esse documento, tá? Depois que você tiver em mãos, eu vou te mandar esse resumo da vida católica. É bom que cada ponto que nós formos estudar vai ser um breve resumo. Ele vai dar então a citação do catecismo da Igreja Católica para a gente aprofundar, entende? Então, como aqui a proposta é um plano para a vida espiritual, nós começarmos a rezar com fruto, então o aprofundamento vai ficar para você, tá bom? Nós vamos o quê? Tratar todos esses pontos aqui, nem que nós demorarmos aí muito tempo fazendo as lives aqui. O importante é nós juntos crescermos na vida espiritual e rezarmos de forma frutuosa, tá bom? A oração é o oxigênio de nossa alma, né? Se a gente não mandar oxigênio para nossa alma morre. E, irmãos, o que é a morte da alma, né? Uma analogia, claro, a alma eterna. Mas quando se fala de morte da alma, né, se faltar oxigênio para nossa alma, a morte da alma significa condenação eterna. E como eu disse no início, quem não reza não se salva. Quem não tem uma vida penitente também não se salva. Tá? Então, aqueles que estão aqui, não se assustem com isso. Porque nós iremos rezar. E nós vamos rezar de acordo com o nosso estado de vida. Por exemplo, se você ler um livro aí, eu até vou indicar ele depois, As Moradas de Sandro, Salve Maria. As Moradas de Santa Teresa d'Ávila. Você vai ler, você vai falar, meu Deus, isso aqui é inalcançável. Claro que é inalcançável, porque Santa Teresa escreveu para as irmãs do Carmelo, mas nós podemos ler e adaptar para a nossa vida, para o nosso estado de vida. Como que um casado com alguns filhos, né? Como que um casado com 2 filhos para criar, né? Pode ter a mesma vida de oração que uma monja, que um monge no Carmelo. Não tem jeito, né? Ana Paula, Salve Maria, minha irmã, de Varginha, olha só. Então, nós vamos aprender a rezar aqui, tá? Com os santos, com a igreja. Eu vou apenas aqui, como sempre eu faço, eu vou repetir apenas aquilo que a igreja nos orienta e o que os santos nos ensinam. Nós vamos então rezar de acordo com o nosso estado de vida. Você que é estudante universitário, tem que estudar, tem que trabalhar, estudar, ir para a faculdade à noite. Como que você vai rezar? Dentro do seu estado de vida, dentro daquilo que é o hábito, né? Aquilo que é o habitual, o agora. Tá bom? Então eu creio, não acho não, eu creio, que vai ser muito frutuoso essa proposta de nós fazermos um plano para a vida espiritual. E esse plano já vai começar hoje, viu? Esse plano já vai começar hoje. Ó, o Hélio tá aí, Salve Maria, Leão. O Hélio é uma benção, hein, cara? O Hélio é... Bom, vocês conhecem o Hélio, né? Nós vamos começar já hoje aqui, viu, queridos? Deixa eu já dizer uma coisa aqui. O Hélio entrou. O Hélio tem publicado nos stories dele, do Instagram dele, e também no canal do YouTube dele, alguns... Ele já publicou um vídeo
e diversas frases dos santos sobre a questão dos palavrões, né? De ter uma língua, não é? Impura. Então o Hélio tem feito. Eu achei muito importante isso. Então eu queria que vocês, se vocês quiserem, claro, depois deixa acabar a live, não vai lá agora não, tá? Espera acabar a live aqui, você vai no Instagram dele, nos stories e dê uma olhada, viu? Porque tem muita gente hoje aí falando palavrão, porque algumas pessoas, né, ensinam assim, né? Lembra que eu disse no começo, irmãos? Para nós termos uma vida de oração profunda, que nós possamos mergulhar na oração, nós precisamos ter vida virtuosa. E não é apenas ter uma virtude. Presta atenção, nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos ter todas as virtudes. Então a coisa né, não é fácil, mas nós vamos lutar. Porque para cada vício há uma virtude. Então tem muita gente que começa a ouvir grandes nomes aí, mas são pessoas que falam muito palavrão, né? Que tem uma boca muito impura e acaba levando as pessoas para repetirem isso, acham que isso é bonito. Vai responder por irmão, responde falando palavrão, né? Pessoas por conta disso começam a fumar, começam. Então, mas não entendo isso, né? Não estou falando que o fumo, o tabaco é pecado, estou dizendo que da vida virtuosa, né? Em vez de copiar os santos, em vez de copiar a virtude do santo, vai copiar aí, né? Formadores de opinião que nem católicos direitos são. Então, tomem cuidado, viu, queridos? Então, passem depois no Instagram do Hélio. Vale a pena você dar uma olhada lá nos stories em um vídeo que ele já fez sobre a questão dos palavrões, da boca suja, né? Nós devemos evitar essas coisas aí. Ô, Ana Paula, que legal, poxa vida. Foi legal, né? A pregação sobre a missa lá foi legal mesmo, né? Ó, a Marta disse aqui uma coisa muito importante, ó. Uma língua suja, impura, é um vício da imodéstia, né? E isso aí de fato, o Hélio explica, é daquilo que está dentro, né? Daquilo que está dentro. Então, é um vício, né? Que vai contra, inclusive, uma virtude teologal da temperança, tá? Então, a coisa é feia, Tá muito feio, hein? Tá muito feio, pelo amor de Deus, gente, né? A coisa tá estranha, nossa senhora. Mas voltemos aqui, né? Para cada vício há uma virtude que combate, tá joia? Nós veremos isso aqui, tá joia? Não agora, mas nós veremos tudo isso aqui com calma, com tranquilidade, talvez não de forma exaustiva, mas veremos de forma satisfatória e você então vai aprofundar. Vou perguntar para você que está até agora aí, topa esse projeto, topa esse plano para a vida espiritual? Você topa? Se você topa, escreve aí que você topa, enquanto eu tomo um São Tereré aqui. O Regis do Hélio é Hélio Maria. Hélio Maria E. Tá? Hélio Maria E. No meu story tem, viu? O Instagram, eu compartilhei o vídeo dele. Aí, Regi, que bom. Sabia que o Regi ia topar. A Raíssa também já disse que sim. A Luísa também. A Luísa está sempre por aqui também, minha irmã. Sim, com certeza. O Renatão topa também. O Maílson já topou, né, meu irmão? O Luiz também, joinha. Ó, o Yuri mandou como que é o Instagram do Hélio. A Denara topa. A Maiara, claro que topa. A Marta Filoteia topa. Então todos nós aqui topamos, hein? Nós somos em 26 pessoas aqui assistindo esta live. E nós vamos iniciar quando essa proposta? Estamos quase no final do ano, é importante já iniciarmos. Ó, o Antônio, o Neto também topa, né? Nós vamos iniciar agora esse projeto, esse plano para a vida. Só que, claro, na semana que vem, tá bom? Até para ficar uma semana para nós meditarmos. A proposta hoje aqui vai ser procurarmos uma confissão, tá? Para aqueles que estão precisando de confissão. Mas nós fazermos uma confissão geral, da vida toda, tá? Não terei tempo de falar sobre isso aqui, mas talvez na próxima semana eu possa falar mais sobre a confissão geral. Uma confissão da vida toda, que é o quê? Que é ordenar a nossa vida moral, iniciar a partir do sacramento da confissão
uma vida nova, uma vida espiritual, uma vida na graça de Deus, tá joia? Então, ó, eu vou ler para vocês aqui e na semana que vem nós vamos começar, claro, as propostas, tá? Propriamente ditas. Hoje eu vou falar algumas coisinhas aqui, mas semana que vem, então prepare já o seu caderno espiritual, tá? Eu tenho o meu, né? Meu caderno tá aqui, tá na cozinha, mas eu tenho meu caderno, sempre tive meu caderno espiritual desde quando eu comecei minha caminhada, né? Vários cadernos espirituais eu tenho, que eu faço anotações, né? Que eu preparo pregações e anoto, ouço pregações e anoto, estudo por ele. Então é importante que você tenha um caderninho espiritual para você anotar algumas coisas. E o celular, né, eu ia pegar, mas estou usando aqui. O celular vai ser muito importante também. Olha só, o celular que nos tira da oração poderá nos ajudar, né, nesse projeto, nessa proposta, nesse plano para a vida espiritual. E olha, meus irmãos, quem levar a sério mesmo essa vida espiritual, esse plano, vai ter de fato um aprofundamento, uma vida de oração profunda, né, no silêncio. Né? E nós vamos buscar, a partir daquilo que é fácil para o mais difícil, lembrem-se, né? A partir do mais fácil para o mais difícil, nós vamos então ter uma vida de oração profunda. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos buscar, uma vida de oração profunda. E quem faz isso durante um mês seguido, com fidelidade, porque o que nos pega, na verdade, na oração é a infidelidade, a inconstância. Quem faz isso durante um mês seguido, a vida muda. A vida muda. Isso pode escrever, pode anotar. A sua vida vai mudar. Espiritualmente falando, né? Socialmente falando, de todas as formas vai mudar a sua vida. Intelectualmente, né? Vamos lá, então, deixa eu apresentar esse documento para vocês, que é traduzido pelo Carlos Nabeto, né? Que é um baita de um apologeta do site Veritatis Splendor. Ele traduziu e o texto começa assim, ó, prestem atenção. Nós retomaremos algumas coisas semana que vem. Eu só vou então fazer a apresentação aqui desse texto para nós então já começarmos a usar a mente, né? A vida intelectual, né? O espírito, a alma, para nós começarmos a fixar já a importância que é uma vida de oração profunda. Profunda. Uma vida de oração profunda. Tá joia? Ó, o texto diz assim, ó. Um plano para a vida. Eis alguns bons propósitos que o levarão a relacionar-se continuamente com Deus e a cumprir com suas obrigações de família, de trabalho e de sociedade com uma enorme alegria. Então, olha só esse primeiro parágrafo, né? É um propósito que nos levará a relacionarmos com Deus, oração. A oração é o quê? Um relacionamento constante com Deus. Né? Alguns santos, como Santa Teresa d'Ávila, Dom Bosco, que estavam na sétima morada, não precisavam nem parar mais para rezar, porque a oração deles já era, né, a via unitiva, na verdade, né? Já estavam unidos a Deus, né? Então eles nem precisavam parar para rezar, mas nós precisamos, né? Porque se você é como eu, né, se a oração é a porta do castelo, eu estou lá do outro lado na floresta visualizando o castelo ainda, nem cheguei ainda na porta do castelo. Então juntos nós vamos crescer. Então olha só que legal, ó. Então esse propósito de um plano para a vida espiritual é para quê? É para nós nos relacionarmos continuamente com Deus. Continuamente. Não de forma inconstante, mas todo dia. Né? Todo dia, todo mês, todo ano, toda hora. Então nós vamos organizar. Vocês vão ver que o projeto é muito bom. E esse relacionarmos com Deus nos fará, de forma contínua, também a cumprir as obrigações de família, de trabalho e com a sociedade com enorme alegria. Então, lembrem-se, não é que você vai ter que agora deixar tudo e ir para o mosteiro. Não. É ter um relacionamento com Deus frutuoso e contínuo. Contínuo. Todo dia. Contínuo. Para nós, então, crescermos na vida espiritual. Na verdade, meu caro, você vai ser o quê? Você vai ser um mosteiro ambulante. Você vai ser um mosteiro ambulante. Então você vai levar a vida contemplativa para onde você for. Entende? Essa é a intenção. Joia? Outro ponto aqui, ó. A prática de certos atos de piedade nos levam, sem que percebamos, a possuir uma vida contemplativa em meio aos afazeres cotidianos. Então, ó, é aquilo que eu disse no começo. A prática
né, dos atos de piedade, a prática dos atos de piedade nos levam a ter uma vida contemplativa em meio ao nosso trabalho, em meio àquilo que é cotidiano, aos afazeres cotidianos. Não é Santa Teresa d'Ávila, doutora da oração, que diz que dá para você ser santo em meio às panelas? Dá para você rezar em meio às panelas? Então, nós precisamos disso, pensar nisso. Então, além de ser um plano de um relacionamento contínuo com Deus, não inconstante. Ó, ali Totustus está aí também, olha que legal, uma honra. Padre Leandro, reverendíssimo Padre Leandro, tá aí, salve Maria. Salve iPhone, esse aqui, ó, gente, ó, só um parênteses aqui, vou até tomar tereré. Eu fiquei até mais bonito, não fiquei, nesse iPhone que eu ganhei do Marcos Paulo, lá de Lagoa da Prata, do pessoal lá. Eu fiquei até mais bonito, gente. Não, esse aqui é um iPhone XR. Eu nem sabia, eu falei que era RX uma vez. É o iPhone XR. Se vocês quiserem, por esse iPhone, eu posso dar tereré para você tomar. Aí você toma um tereré por aí, ó. Toma aí, ó. Porque ele é muito fera. Eu fiquei muito bonito nesse iPhone aqui. E ó, depois que eu falei do celular que ele vai nos ajudar, esse iPhone me ajudou mais ainda, viu? Porque ele tem um projeto de você dormir, né? Quantas horas de sono você quer, ele avisa, é muito legal. Eu tô muito chique de iPhone, velho. Olha, um pobre missionário que vive da providência de iPhone 10, hein, meu? Pelo amor de Deus. Isso são as bondades mesmo da Santíssima Virgem Maria, né? Ô, Hélio, escuta aí, Marcos Paulo, não sei se você tá aí, ó. Tô precisando ir pregar lá também, ó. Já prepara um iPhone 10 pro Hélio, pro padre, pra todo mundo. Todo mundo vai querer pregar agora aí pra ganhar iPhone. Ai, meu Deus do céu. Apesar que o Hélio tem, viu? O Hélio tem um iPhone também que ele ganhou nos Estados Unidos, viu? É outro nível, outro nível. Ó, ali também, Vive da Providência, ó, tá vendo? Ali, Totustus também ganhou o iPhone dela. Missionário tá ganhando iPhone por aí. Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, hein? Eu falo isso com muita modéstia e com muita simplicidade, com muita humildade, viu? Não é? Eu fico muito grato a Deus pelas consolações e pelos presentes, né? Eu jamais teria um telefone, né, um iPhone 10 se não fosse pela providência, né? Mas que eu fiquei mais bonito, eu fiquei mais bonito, falei, ó. Olha só, ficou mais reluzente aqui, ó, as coisas. Ó, falou em modéstia, Litotustus, pode seguir, meu filho. Modéstia, feminina, né? Para a mulher que quer aprender a ser feminina, se vestir de forma modesta, com elegância, né? De forma bonita. São Tomás fala que também a mulher que usa modéstia não pode ser masculinizada, né? Se vestir de forma modesta, de forma feia e também de forma sensual, tá? Então, essas três coisas aí, no Instagram da Li, Totustus, ela ensina aí, é um combate contra o feminismo, né? O Instagram da Li, tá bom? Tô indicando você aí, irmã, viu? Deus abençoe. Obrigado, Hélio, viu? Salve Maria, o pessoal que tá chegando agora aí. Nossa, eu fiquei brincando aqui, ó, passou bastante, né? Ainda bem que hoje é só um resumão aqui, né? Vamos voltar agora ao tema da coisa aqui. Vamos voltar aí ao tema. Então, meus caros, vamos lá. É um projeto, né, de um colóquio, de um diálogo constante, um relacionamento constante com Deus, que vai nos ajudar, não vai nos atrapalhar, a cumprir com as nossas obrigações de pai, né, de trabalhador, de missionário, né, de estudante, não. Na verdade, esse relacionamento vai se dar em meio aos nossos afazeres, né? E porque essas práticas de piedade, né, vão nos levar a contemplar a contemplação em meio aos afazeres. Mas é preciso praticar, fazer as práticas de piedade. Senão a gente não vai crescer. Eu pregava junto com o Hélio, inclusive com o Padre Leandro, no Brasil Católico, e eu falei um pouquinho sobre isso, né? O padre na homilia tinha falado: nós não nascemos com fé, nós nascemos com razão. A fé nós adquirimos no batismo. Lembrem-se, fé, esperança e caridade. E para a fé crescer, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, precisamos praticar. A fé é como que um músculo. Escute a analogia desde o início da academia que eu estou dizendo. A fé é como um músculo. Eu preciso exercitá-la para que ela cresça.
E às vezes os primeiros dias vai doer, os primeiros dias vai causar um inchaço, os primeiros dias vai causar uma indisposição. Mas depois que eu estou habituado à oração, eu então levo, já é um impulso. Né? Nós precisamos buscar isso. Eu digo com toda a sinceridade, meus caros, faça a experiência. Um mês com fidelidade na oração. Claro que você vai ter distrações, né? O demônio vai querer tirar você da oração, porque ele odeia quem reza. Um mês a nossa vida já muda, já vira hábito, viu? Então, esse é o projeto, tá bom? Outra coisa aqui que diz é o seguinte, ó. A primeira coisa que devemos fazer, ó, já estamos iniciando hoje o nosso projeto, hein? Né? Um plano para a vida espiritual, um plano para viver na graça de Deus. A primeira coisa que devemos fazer para ser bons cristãos é procurar viver na graça de Deus, evitando assim todo pecado mortal. Por isso que eu falei da confissão. Lembrem-se? Evitando assim todo pecado mortal. E olha só, e como queremos amar a Deus, a oração nos leva a amar a Deus, porque é para isso que Deus nos criou, para amá-lo, por via de também amar o próximo, né? Amar a Deus pela via do próximo, mas nós temos que amar a Deus. E como queremos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos também procurar evitar, inclusive, os pecados veniais. Aqui eu quero trocar uma ideia com vocês. Busquem na internet, né? O Padre Paulo tem um vídeo. Regina, salve Maria. Lucas, Dani, salve Maria. Ó, para quem tá chegando agora, depois assista inteira a live, porque vale a pena, hein? Estamos iniciando hoje um projeto, um plano para a vida espiritual. Para quem quer rezar e se aprofundar, ter uma vida de oração profunda mesmo, tá bom? A primeira coisa, então, que esse projeto, esse plano para a vida, que esse documento nos indica, é o quê? Se nós queremos, então, crescer na vida espiritual, se nós queremos amar a Deus, viver na graça de Deus. Gente, o que é viver na graça? Né? A graça de Deus é aquilo que nós recebemos no batismo. A graça de Deus é aquilo que nós recebemos no batismo e que nos acompanha até o fim de nossa vida. É aquela graça, é o auxílio do Espírito Santo que nos é dado como selo no batismo. Então, viver na graça é viver sob o auxílio do Espírito Santo, é viver no amor de Deus, é viver em comunhão com Deus. É viver sob, né, sob a graça, é viver sob o olhar de Deus, sob o olhar amoroso de Deus. É estar unido a Deus. Né? Então essa é a graça batismal, que nós recebemos o batismo. Ela nos acompanha até o fim da nossa vida. Mas essa graça é separada de nós, a vida da graça se separa de nós quando nós pecamos mortalmente. Compreende? Então quando eu peco mortalmente, eu estou rompendo com a graça de Deus. É por isso que nós precisamos da confissão, para voltarmos à graça. Né? Além da graça batismal, né, a graça santificante, tem também, nós vamos falar sobre isso no documento, mais para frente, de forma mais detida, tem também a graça habitual. Né? A graça habitual é aquela graça que o Espírito Santo nos dá para a atualidade, aquilo que eu estou precisando para agora. É uma graça atual. Eu estou passando por uma doença, é uma graça que o Espírito Santo nos dá para aquele momento que eu estou vivendo, a graça habitual, a graça de agora, tá? Então eu perco essa graça santificante quando eu peco mortalmente. Então quando eu peco mortalmente eu estou excomungado, né? Claro que não é aquela excomunhão que a igreja dá de forma, né? Não é nem a late sententia, né? Que é a automática, nem aquela ferende sententia, né? Uma coisa assim. Não, essa excomunhão é, na verdade, nós rompemos com a graça de Deus e nós, então, estamos à beira do caminho. E nós precisamos o quê? Da confissão para voltar à graça. Por isso, quando eu peco mortalmente, eu não posso comungar. Né? As minhas boas obras, os meus méritos, eu perdi tudo. Já não tenho mais mérito, já não tenho boas obras. Eu só vou receber de volta quando eu confesso. Quando eu me confesso, todas aquelas boas obras voltam junto com a graça santificante. Entendem? Então é por isso que é importantíssimo nós termos uma vida de confissão. Uma vida de confissão é muito importante. Olha que bonito que o Hélio colocou aqui, ó. Essa graça santificante é de fato aquela veste nupcial.
que quando nós sujamos essa veste, é quando nós precisamos lavá-la. Para que no fim dos tempos, né, quando Jesus voltar, ou quando nós irmos para o céu, né, essa veste, ela que foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro, nós então nos apresentemos com as nossas boas obras. Não é? Então, é muito boa a contribuição. Olha aqui o Milton, salve Roma, meu irmão. Deus abençoe. Pô, Milton, você que é uma bênção, cara. Você é uma bênção. Gostou da relíquia do Padre Pio, hein? Padre Pio que ser teu amigo. Então, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer, meus caros irmãos? Para nós queremos, então, ter uma vida espiritual, uma vida na graça de Deus. É evitar o pecado mortal. Mas, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos também evitar até o pecado venial. Percebeu que essa proposta, esse projeto é para quem quer ser santo? Não apenas para quem quer ser salvo, é para aqueles que também querem ser santos. E um santo, ele muda a história da igreja. E como diz o tratado, né? O tratado da verdadeira devoção, né? Que o Hélio é o perito, né? No tratado. São Luís diz que no fim dos tempos viriam santos que seriam muito mais santos do que toda a história da igreja, né? Que seriam, que teriam o Hélio poderia falar melhor sobre isso, né? Mas os santos marianos, os apóstolos dos últimos dias, seriam santos que a igreja nunca teve, né? Olha só, eu fico pensando, meditando nesse parágrafo do tratado, como assim ser maior do que São Francisco de Assis? Maior do que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Então, um santo muda a história da igreja. Um santo muda. E nesses tempos de crise, nesses tempos de Pachamama, nesses tempos de missa afro, nesses tempos de missa enculturada, nesse tempo em que o demônio tem sapateado e levantado um exército das trevas dentro da igreja, só os santos poderão vencer essa batalha. Só os santos. Então se você for um único santo na sua paróquia, você vai conseguir santificar a paróquia inteira. Com cruz, com perseguição, não é isso? Mas você vai santificar a sua paróquia inteira. Né? Os tempos são de nós termos adjetivos mesmo. De fanático, lunático, tradicionalista, bitolado, louco, é tudo isso. Né? Pitoresco, é tudo que nós temos de apelido. Mas se nós queremos, então, primeira coisa, irmãos, vamos começar agora aqui a nossa vida espiritual, nosso projeto. Você vai procurar na internet, eu volto, né, que eu estava dizendo, vai procurar na internet um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre a confissão geral. Vê se tem, depois vocês pesquisam, tá? Se não tiver, eu trato um pouquinho também sobre isso na próxima live, tá bom? Sobre a confissão geral. Podemos fazer um pouquinho, iniciar sobre a confissão geral, mas se você encontrar, já é bom que a gente já pula essa etapa, mas eu falarei na próxima live, na quinta-feira que vem, sobre a confissão geral, tá bom? Então, a primeira coisa que você e eu temos que ter consciência é evitar o pecado mortal e também o venial. O certo seria, nós confessamos sempre quando pecamos mortalmente, né? O certo seria, como ensinam os santos, nós confessarmos os pecados veniais para evitarmos o pecado mortal, né? Mas olha, o jeito das coisas hoje, você vai confessar um pecado venial para um padre, ele vai te bater. Vai falar, não precisa disso não, né? Quando você confessa um pecado mortal, muitos deles falam que não é mais pecado, então, Jesus amado, né? É terrível isso. Mas não nos apeguemos nisso. Vamos ser santos. Né? Vamos buscar a santificação de nossa alma e assim nós conseguiremos ter uma vida profunda de oração. Então a primeira coisa que você e eu temos que ter, se eu quero ter um colóquio com Deus, uma vida espiritual, um relacionamento contínuo com Deus, em meio aos afazeres da vida, eu ter práticas espirituais, práticas de devoção, práticas de piedade, que me levarão a uma vida de contemplação em meio aos afazeres da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é evitar o pecado. Amém? Mortal, principalmente, pelo amor de Deus. Principalmente, nós temos... gente, existe uma coisa que o pessoal fala, eu tenho um pecado de estimação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nunca use esse termo, pecado de estimação. Pecado não se estima. Nós não devemos ter estima nenhuma pelo pecado. Devemos ter repulsa, ódio,
Nós devemos odiar o nosso pecado, sobretudo o venial. Então tenho que ter ódio do pecado. Não tenho que estimar, não. Não tem que chamar, vem cá pecadinho, vem pecadinho, pecadinho de estimação, pecadinho, não. Odiar, matar esse pecado. Viu? Dar um tiro na cabeça dele para ele nunca mais viver, nunca mais me atrapalhar. Entendem? Nada de estimação, nada de pecado de estimação. E para concluir, eu quero indicar depois os livros para vocês. Ó. O Yuri falou aqui, ó, sempre que sentir-se tentado, fugir depressa ao confessionário. É exatamente isso. Dom Bosco, né, que fala isso. Ó, um plano de vida cristã vivido com seriedade e interesse por ser o meio para conseguirmos que nossa vida não seja inútil nem estéril, de tal maneira que viveremos como verdadeiros filhos de Deus. Então, esse plano para a vida é para vivermos com seriedade, tá bom? É um plano de vida para ser vivido com seriedade, onde nós viveremos verdadeiramente como filhos de Deus. Não vai ser uma vida cristã mais estéril, inútil. Não, nós vamos crescer na vida espiritual. Nós vamos satisfazer o coração de nosso Senhor. Quando nós formos rezar, nós vamos rezar com amor, com devoção, com piedade, fazendo atos de amor a Deus, atos de fé, atos de adoração, comunhões espirituais. E a igreja nos ensina, meus irmãos, tudo isso. A igreja nos ensina, tá? Aí, irmãos, para a semana que vem nós vamos começar de forma já na prática, tá? Hoje eu só quis dizer isso. Primeira coisa, não esqueça, evitar o pecado, pronto. Tá? E buscar a confissão, tá bom? Aí nós vamos fazer o quê? Ó, que legal, ó. O que nós faremos todo dia, todo mês, todo ano, a todo instante, né? E as devoções para a semana, que a gente pode ter toda semana rezar, de acordo com o que ensina e orienta a igreja. Beleza? Se você chegou depois, assista essa live inteira. Nós estamos iniciando hoje um plano para a vida. Repito, pegue um caderninho para a semana que vem, para quinta-feira que vem. E nós vamos então, caderno, caneta, vamos anotar e vamos ordenar a nossa vida espiritual para um fim, tá? Fique tranquilo. Não é ordenar à toa, não. Nós vamos ordenar a nossa vida espiritual para um fim. Tá joia? E o meio é a Santíssima Virgem, que é o nosso modelo de oração, é claro. Mas nós ordenaremos para um fim. Quem topa diz aí, eu topo, Celito, topo de novo, tô firme, vamos lá, vamos ter uma vida espiritual profunda, né? Vamos rezar e vamos amar a Deus. Aí eu vou indicar para vocês alguns livros aqui agora, tá bom? Faltam só 7 minutos, então eu tenho que correr, porque essas lives voam, gente. E o Instagram, ele para com 1 hora. Ó, o Neto já topa, todo mundo tá topando aí, que bom, Deus seja louvado, tá? Eu vou colocar essa live depois no YouTube, para as pessoas que quiserem assistir, tá joia? Ó, o Gabriel chegou agora, mas topa. Deus seja louvado. Ó, eu vou indicar alguns livros. Claro, meus irmãos, que isso aqui eu não consegui selecionar todos os livros de oração, tá? Eu tô selecionando aqui, eu tenho muito livro de oração. Graças a Deus, eu investi nos livros de oração. Então eu peguei aqui alguns, porque alguns eu nem li, tá? Mas eu peguei alguns aqui para indicar para vocês, que eu tenho como experiência, tá joia? Então assim, ó, eu vou começar pelos livros que vale a pena você adquirir. Ó. Esse livro aqui não tá em ordem, tá bom? Ordem de prioridade, tá joia? Tô firme, eu topo, beleza. Não tá em ordem de prioridade. Aqui eu vou falar dos livros que vale a pena você adquirir para vida espiritual, tá bom? Esse livro aqui eu sempre indiquei e indico As Três Vias e as Três Conversões do Padre Garrigou Lagrange. Esse livro aqui é excepcional. Meu Deus, como é bom esse livro. Não vou ficar falando deles porque eu não tenho tempo. Outro livro, talvez se eu fosse indicar um único desses todos, eu falaria, então lê esse. Filoteia, de São Francisco Sales. Esse livro aqui, ele vai te ensinar a rezar. Ensinar a comungar, ensinar a confessar, ensinar a rezar. É ótimo esse livro aqui, viu? Então, Filoteia, de São Francisco Sales. Outro livro que eu quero indicar para vocês Claro, Castelo Interior ou Morada de Santa Teresa d'Ávila, tá? Esse livro aqui mudou minha vida também, depois que nós lemos, até coloquei Santa Teresa d'Ávila no baluarte da comunidade, né? Esse livro aqui, gente,
Ele não é fácil, mas é um livro para quem quer crescer na vida espiritual. Talvez esse aqui é para depois, tá? Você pode ler As Três Vias, o Filoteia, e depois ir nesse. Pode ler antes o Caminho de Perfeição, que eu tenho aqui, mas é muito bom, só estou indicando. Outro livro ótimo é esse aqui. Gente, esse livro aqui é extraordinário. É para quem quer crescer na vida espiritual mesmo, né? A Santa Escada de São João Clímaco, tá? São 33 degraus que a gente vai crescendo na vida espiritual, tá? Vale a pena. Eu quero indicar esse aqui porque acho que até a minha biblioteca católica lançou esse mês. Ó, o Sermão da Montanha, sobre o Sermão da Montanha de Santo Agostinho. Cara, isso aqui, e inclusive nessa edição aqui, tem ainda um texto de Santo Agostinho sobre o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Então é a oração por excelência, né, da igreja. Ó, indico esse também, que é muito bom. Esse aqui é para quem quer já avançar na coisa, né? Nem li, tá até no plástico. Escola de Perfeição Cristã de Santo Afonso, né, que é o mestre da oração. Indico o outro dele, que é o livro A Oração, que eu não encontrei aqui, devo ter emprestado. A oração seria um dos mais importantes também para a gente conhecer sobre oração. E para aqueles que querem se aventurar aí, né, quer ser santo mesmo, esse aqui, Compêndio de Teologia Cética e Mística, do Tanqueray. Ó, né, eu estou lendo ele, mas eu vou demorar uns 2, 3 anos para lê-lo, porque isso aqui é para quem quer aprofundar mesmo, tá bom? Só estou mostrando para vocês aqui. E a Imitação de Cristo, né, para meditação, para oração mental, isso aqui vale a pena, tá bom? Ó, sempre é bom você ter também, para oração vocal, alguns manuais de oração, né? Tem aquele manual de oração, o Devocionário da Arca, que eu gosto muito, da Opus Cor Maria, né? Eu gosto muito. Tem aqui Orações dos Cristãos, da Paulus, que eu usava muito esse, que é latim e português. Só que hoje eu estou usando esse, né? Esse é o meu manualzinho de oração que eu uso diariamente para as orações vocais, né? Esse aqui, tá bom? Esse aqui é muito bom. Tô correndo porque, né, não temos tempo. Só que quem quer aprender, além desses livros aqui ensinarem sobre a oração, né? Eles ensinam, nos dá as graças de crescer e imitá-los na oração, esses grandes santos. O Catecismo da Igreja Católica, sempre eu falo. Esse aqui é o nosso instrumento, tá? Ó, 2 minutinhos tem. Então, tem um capítulo só sobre a vida de oração, gente. Então, por favor, leiam. O Catecismo é dividido em 4 partes: profissão de fé, sacramentos, mandamentos e oração. Então, leiam a parte sobre a vida de oração inteira. Oração vocal, oração mental, oração contemplativa, tudo aqui, ó. Então, leiam o Catecismo da Igreja Católica, viu? Tem também o Catecismo Romano, mas nesse caso vale a pena você que é mais acessível, leia o Catecismo da Igreja Católica. E nós não podemos deixar, hein, de rezar com a Sagrada Escritura. Temos que rezar com a Sagrada Escritura. Os Salmos, né, nos ajuda a rezar. Então, eu dei aqui só um voo de águia de algumas obras, tá? Depois se quiser voltar, que eu corri bastante, porque não dá tempo de falar tudo. Volte e vejam os vídeos aí, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para vocês aí em 10 segundos aí, quem tá por aí. A Manuela, olha que honra, meu. Manuela por aqui, a Ali tá por aqui também. A Dani. Bom, todo mundo tá topando aí, né, uma vida de oração, né? Que legal. Milton, o Christian, Maju. Bom, que legal que vocês estão aí topando. Ó, vai acabar, tá bom, a live aqui. Me chame no inbox que eu mando o documento para vocês, resumo da vida católica, tá joia? Ou me chame no Instagram. Deus abençoe a todos vocês, tá? Vamos rezar uma Ave Maria enquanto tem alguns segundos. E até a próxima live, tá bom? Deus abençoe, salve Maria Santíssima. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia, Deus abençoe. Manuela, Deus abençoe. Luísa, amém. Até mais.